Bom, ontem nós terminamos de falar de ACV, né? Estava comentando de programação. Hoje em dia, essa disciplina comigo, né? Existem softwares específicos que é uma linguagem de programação, mas independente disso, a própria lógica de programação que a Ruth comentou, ela pode ser aplicada a uma planilha Excel, né? Os comandos, isso daí facilita demais, principalmente que a gente tem essa tendência aí de Big Data. Mas veja, eu gostaria de rapidamente na aula de hoje a gente focar em duas ferramentas que são muito utilizadas num contexto de sistema de gestão. A primeira delas é o inventário de emissões, não acaba sendo um ciclo de vida, porque, como o próprio nome diz, a gente estaciona ali na segunda etapa do ciclo de vida, fica só no inventário. E a segunda ferramenta, que aí sim pode ser baseado no ciclo de vida, né? Existem rótulos e selos específicos para ciclo de vida, que é a rotulagem ambiental, né? Então vamos lá. Existe uma metodologia hoje muito aceita, não vou entrar em detalhes, né? Eu vou apresentar os principais aspectos associados a essa metodologia, mas hoje nós temos uma metodologia muito consolidada, muito bem consolidada. Eu não sei se vocês já ouviram, alguém já ouviu falar dessa metodologia, GHG Protocol, protocolo GHG? Eu já passei por esse nome, mas não me recordo Não, totalmente. sim. Essa metodologia, pessoal, ela, na verdade, ela é uma iniciativa, como o próprio nome diz aqui, foi lançada em 98 e essa iniciativa é a seguinte: existe uma metodologia própria, e aí serve para todos, por isso você consegue fazer análises comparativas bem mais coerentes, né? E nessa metodologia, a empresa, é uma coisa voluntária, não é obrigatório, mas a empresa, ela reporta todas as suas fontes de emissões de gás de efeito estufa. Todas elas. Muitas vezes, os resultados do GHG Protocol, ou o inventário de emissões de gás de efeito estufa, passa a ser parte do relatório de sustentabilidade da empresa. É apenas um indicador da empresa. Por isso que isso aqui é uma ferramenta. Existem várias formas de você contabilizar, os motivos para você contabilizar as emissões de gás de efeito estufa são óbvios, né? Mas você ter uma ferramenta que permite essa contabilização é interessante, principalmente numa perspectiva de sistema de gestão ambiental, porque permite que as empresas elas reportem as suas emissões. Então, eu como cliente daquelas empresas, eu tenho acesso, eu consigo comparar, não, vou pegar dessa daqui porque as emissões delas são menores do que essas. Só que principalmente é, reportar, né, a contabilização das emissões, e isso daqui, ó, não só, principalmente pela empresa, né, mas também pelos clientes ou até pela cadeia de suprimentos, quando você faz o inventário, você possibilita, digamos assim, o gerenciamento das emissões. Né? Inventário nada mais é do que você pontuar num determinado escopo, olha, quais são as etapas que eu tenho as emissões, que tipo de emissões e tal. Mas, de novo, nessa metodologia do GHG Protocol, é um inventário de emissões. Não existe, pelo menos que, embora se tratando de GHG, isso não seria tão difícil. Mas não existe aqui nenhuma etapa associado à análise dessas emissões, à avaliação dos impactos associados a essas emissões, que é o que nós fazemos geralmente no ciclo de vida, né? No ciclo de vida nós temos a etapa de escopo, depois nós vamos para a etapa de inventário, depois nós vamos para a etapa de avaliação e a interpretação que fica nas três. Né? Nessa etapa de avaliação, se vocês se lembrarem das nossas aulas, né, da semana passada, principalmente, você multiplica todos os inventários, e ontem nós fizemos um exercício sobre isso, por um fator de caracterização. E aí eu traduzo todos esses meus inventários num impacto ambiental que eu estou querendo analisar. No caso da metodologia GHG Protocol, isso aqui é um tipo de metodologia para fazer a mesma coisa. Ou no inventário de emissões de gás de efeito estufa, nós estacionamos por aqui. Apenas aqui. É fácil migrarmos para cá, mas a ideia é estacionar apenas aqui. Então,
Inventário de emissões é uma contabilização das emissões de gás de efeito estufa. O motivo para isso é óbvio, né? Você garantia, até calcular a pegada de carbono, mas dentre as metodologias para você fazer esse inventário de emissões, tem essa metodologia do GHG Protocol. A vantagem dessa metodologia, como vocês vão poder baixar, né? Eu até coloquei lá no CIGAR, mas eu vou abrir aqui para vocês. É uma metodologia que permite é baseado numa mesma planilha. Então, a mesma planilha que a versão que eu tenho aqui, eu acho que é a terceira de 2019, mas a mesma planilha que uma empresa que se dispõe voluntariamente a fazer os seus inventários aqui no Brasil é a mesma planilha que uma empresa europeia utiliza ou uma empresa americana. Entre países, se eu não me engano, tem algumas diferenças metodológicas, mas para o mesmo país não. Então, de novo, essa metodologia de GHG Protocol é uma forma de você fazer os inventários de emissões. E é legal porque quando você entra nesse site, se você tiver interesse, né? Existe o GHG Protocol Brasil. Nesse site tem um inventário de várias empresas, né? Várias empresas. Isso aqui são exemplos de algumas empresas que publicaram os seus inventários de emissões em 2017. Então, são muitas empresas que já se adequaram, né, a essa metodologia. Né? Então, veja, todas essas empresas utilizam a mesma metodologia para levantar as emissões. É bem mais fácil você comparar umas com as outras, ok? Bom, um outro aspecto específico dessa metodologia, diferente de análise de ciclo de vida, é que ele considera apenas um rol específico de emissões. Nós vimos lá, se vocês pegarem qualquer tipo de metodologia, RECIPE, por exemplo, né? Poxa, ou o próprio IPCC tem uma linha, um grupo assim de mais de 100 substâncias que, ao serem emitidas para a atmosfera, podem intensificar o aquecimento global. De modo que cada uma dessas substâncias, elas são multiplicadas por um fator de caracterização que transforma todas elas na mesma unidade, que é, no caso, né, de gás de efeito estufa, transforma todas elas em quilos ou gramas massa de CO2 equivalente. No caso do inventário de emissões, a partir do GHG Protocol, apenas essas emissões são contabilizadas. Dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que, de longe, são os principais gases de efeito estufa, em termos de quantidade. E depois nós temos outros, né? HFCs, PFCs e CFCs. Todos eles podem intensificar o efeito estufa, mas, de novo, estamos falando aqui apenas de inventário. Né? Então, são 6 emissões que são consideradas apenas no inventário do GHG Protocol. É muito importante, e isso daqui gasta-se às vezes um certo tempo, para você, quando você é contratado, ou na sua empresa, quando você faz um inventário de emissões, é muito importante você ter muito bem definido quais são os limites desse inventário. Esse inventário está contabilizando o quê? Existem, obviamente, limites geográficos que devem estar explícitos no seu inventário. Olha, nós estamos considerando as plantas que existem nessa cidade, ou nesse local, ou nesse bairro. Só que limites geográficos é uma coisa já meio que bem definida, né, bem consolidada. O que interfere e o que dificulta, às vezes, um pouco no inventário de emissões são os limites organizacionais e operacionais. Os limites organizacionais, deixa eu pegar aqui para vocês, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Principalmente empresas que possuem vários CNPJs, que possuem uma empresa multinacional, que é, enfim, que é dividida, né, em vários tipos. Por exemplo, nós temos uma empresa mãe aqui, e a empresa A, que faz parte dessa empresa mãe, ela é responsável apenas para o transporte, frota de barcos. A empresa B, ela tem uma unidade de geração de energia e um edifício próprio, às vezes até em cidades diferentes. A empresa C tem um transporte rodoviário. A empresa D tem uma fábrica arrendada e um edifício próprio. Ou seja, esses limites organizacionais, eles têm que ficar muito bem definidos. Eu estou fazendo o inventário de emissões desta minha unidade, neste local.
E um outro ponto também, se nós formos um pouquinho adiante, são os limites operacionais. Ou seja, muitas vezes dentro de uma mesma empresa, você tem várias unidades, várias plantas dentro de uma mesma empresa. Geralmente, essas empresas, os limites organizacionais, são definidos pelo CNPJ, que tem a caracterização das atividades e assim por diante. Os limites operacionais, aí você define, olha, é o inventário de emissões considerando essa unidade, é o inventário de emissões considerando a frota de transporte, de distribuição, ou não considerando, certo? E é claro que, nós vamos ver no slide posterior, que existem as emissões diretas e as indiretas, né? Nós vamos ver daqui a pouco o que, que elas significam. Mas, de novo, quando você faz um inventário, quando você topa um inventário de emissões de gás de efeito estufa, nessa metodologia, o escopo, muito parecido com o ciclo de vida, ele tem que estar muito bem definido. Muito bem definido. Certa feita, eu fui contatado por uma colega na época do meu doutorado para ajudar ela a fazer um inventário de emissões baseado no GHG Protocol por uma usina de açúcar e álcool no interior de Goiás. Então, nós fizemos, né? Ela fez a visita à empresa, contabilizou tudo, porque inventário é inventário, né? Número de ar-condicionado, que emite, né? Já pode emitir, por exemplo, HFCs, enfim. E os inventários, o escopo, né? Que na época deu uma diferença muito grande, é se nós considerávamos a etapa agrícola ou não, né? Porque a etapa agrícola, ela era abastecida por vários produtores rurais, mas apenas uma área que era da empresa mesmo. O resto eram áreas arrendadas, né? Então, tivemos uma discussão não muito simples. Poxa, eu vou considerar os inventários, as emissões associadas a áreas que estão arrendadas, mas a área não é minha, mas eu estou usando. Então, essas coisas elas têm que ficar muito assim, bem definidas. Muito bem definidas, certo? Tudo que a empresa ela possui, só pegando essa tabelinha aqui, né? Sumários das abordagens para consolidar o inventário. Tudo que a empresa possui o controle operacional, tudo que é de controle operacional, a empresa ela pode controlar, ela abre a porta, fecha a porta, ela, enfim, acho que tá meio claro para vocês, né? Você deve considerar no inventário de emissões, você deve considerar 100%. Voltou? Voltou, que susto. Mas demorou muito, eu fiquei. Que parte que eu parei? É que já tava dando umas travadas, aí foi aos Ah, que pouquinhos. pena. Mas que parte que eu parei? Vocês pararam de ouvir? Volta na parte que você falou que a empresa controla, tem controle operacional. Ah, então foi pouco. Bom, por exemplo, aqui na minha sala, né, dando um exemplo, na minha sala onde eu estou aqui, o computador que eu uso é o meu controle operacional. O consumo de eletricidade associado a ele, por exemplo, que é um dos fluxos considerados, né, as emissões associadas ao consumo de eletricidade, é um controle operacional, né? O ar-condicionado aqui que tem é um controle operacional. Só que tem certas coisas que eu não consigo controlar. Por exemplo, a limpeza do prédio, ou a luz do corredor, ou o transporte que me traz, supondo que eu venha num fretado. São coisas assim que não são muito simples de numa. Eu só estou chamando a atenção para vocês, porque quando vocês toparem com um controle, com um inventário de emissões, vocês ficarem um pouco atentos a esses aspectos. Ok? Tendo o controle operacional garantido pela empresa, 100% você tem que contabilizar as emissões daquelas atividades. Se não possui controle operacional, aí fica um pouco complicado. Bom, tocando aqui. Ainda dentro do escopo, nós vimos que apenas seis
substâncias são consideradas nesse inventário de emissões a partir desta metodologia GHG Protocol. Tá? A partir desta metodologia. Só que dentro do escopo, além dos limites da organização, se eu tenho controle operacional ou não, quais são os limites geográficos da organização? A partir dentro dessa questão do escopo, nós ainda temos quais são os escopos de emissões, de atividades que eu devo contabilizar no meu inventário de emissões. E obrigatoriamente, as atividades do chamado escopo 1 ou do escopo 2, elas devem ser obrigatoriamente relatadas. No escopo 1, então, escopo 1, assim, são as emissões diretas. É dos meus processos e eventualmente, dos veículos da minha distribuição, dos fretados, se for da empresa, e assim por diante. Isso é escopo 1. São as atividades diretas associadas à empresa. Especificamente, para o GHG Protocol, eles consideram o escopo 2, uma coisa até meio discutível, mas é o que eles consideram. Escopo 2 são as emissões indiretas associados, basicamente, ao consumo de eletricidade. Consumo de eletricidade, ou de vapor, no caso, ou de resfriamento, mas consumo de eletricidade, basicamente, é o que eles chamam de emissões indiretas de escopo 2. Então, de novo, emissões diretas, uso de combustível, tal, para o meu processo, coisas que eu controlo, eu devo considerar obrigatoriamente, né? Emissões indiretas de escopo 2, associados ao consumo de eletricidade, eu sou obrigado também a considerar. Agora, escopo 3, que geralmente estão associados a atividades administrativas, né? Ou seja, viagens, transporte e distribuição, se não for a atividade fim da sua empresa, aquelas emissões do uso de produtos, aí já começa a entrar meio que ciclo de vida, né? É uma coisa opcional, porque não necessariamente emissões que são consequentes da atividade da empresa, mas que não são controlados por ela. Não necessariamente você precisa, e geralmente as empresas nem colocam emissões de escopo 3. Então, de novo, GHG Protocolo no inventário de emissões de escopo 1, emissões de controle direto da empresa. Emissões de escopo 2, associados basicamente ao consumo de eletricidade. E emissões de escopo 3, que não é obrigatório estar relatado, né, no inventário de emissões, são as emissões associadas mais à parte administrativa ou, eventualmente, o consumo de insumos, mas a empresa não tem muito controle, um controle direto associado a isso. Ok? Antes de nós passarmos para o slide posterior, eu gostaria de mostrar para vocês, né? Deixa eu só pegar aqui. Bom, vocês estão vendo aí na tela. Isso daqui é a ferramenta disponível naquele site, né, do GHG Protocol. Vamos dar uma passeada nela aqui. Então, existe um programa, né, de GHG Protocol Brasil, se eu não me engano, esse programa é gerenciado até pela FGV. E nessa matriz, né, você obviamente precisa de dados, né? Mas nessa matriz você consegue preencher você consegue gerar um inventário de emissões nos moldes do GHG Protocol a partir dessa matriz, a partir dessa planilha, né? Então aqui você tem as emissões de escopo 1, combustão estacionária, né? Combustão móvel, veículos, emissões fugitivas, processos industriais, atividades agrícolas, mudanças do uso do solo, resíduos sólidos, efluentes, tudo vai depender do que a empresa faz. Vamos pegar aqui combustão estacionária. Você já clica aqui em combustão estacionária, ele já abre essa planilha, né? Todas as orientações. Mas o legal é que olha a facilidade como é que ficaria para a empresa. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Qual que é a fonte? Provavelmente a empresa ela tem um nome, né? A descrição da fonte, no caso aqui, planta de energia leste, né? Dentro do meu escopo de empresa. Qual que é o combustível utilizado? Então existem vários tipos de combustível, vários tipos que eu digo aqui de combustível. E o legal é que você seleciona um combustível, ele já
considera todas as informações associadas a esse combustível. A quantidade consumida, se for uma emissão, um inventário anual, os fatores de emissão associados a isso, né? Tá tudo aqui, ó. Geralmente eles pegam isso daqui do IPCC, combustíveis fósseis e as emissões totais. Ah, legal, ele faz em CO2 equivalente também, ele já multiplica, né? Emissões biogênicas. Então, isso aqui você só preencher, né? Se você pega aqui a combustão móvel, que aí é por veículos, né? Ó, transporte rodoviário, então qual que é o registro da frota, qual que é o tipo de frota, ó, automóvel a etanol, motocicleta a gasolina, e considerando isso, para cada um dos contribuintes do seu inventário de emissões, você tem formas de preencher. Lá em cima, para combustão estacionária, você preenche a quantidade de combustível que você gera. No caso de combustível, combustão de veículos, de frota de veículos, você já tem que colocar um registro mensal ou anual, se for o caso, do consumo desse combustível. Então, está aqui, ó, gasolina pura, etanol anidro, quanto que gerou, os fatores, desculpe, aqui, ó, os fatores de emissão do combustível fóssil associados a isso, né? Só que aqui tem que ficar claro que esses fatores de emissão aqui, pessoal, é o fator de emissão da queima. Nós não estamos considerando os inventários de emissão, eles não consideram, principalmente quando é escopo 1, eles não consideram as emissões associadas ao ciclo de vida do combustível. Ou seja, as emissões associadas para você produzir o petróleo, refinar o petróleo, distribuir, no caso aqui a gasolina até o posto de combustível. Não. Ele só considera as atividades de controle. A empresa não consegue controlar diretamente a produção de petróleo, muito menos o refino. Ela considera apenas o simples fato de colocar a gasolina no meu veículo e fazer transporte dentro da empresa, enfim, né, com essa gasolina, isso eu consigo controlar. Então, aqui, esse fator de emissão, ele está associado ao uso do combustível fóssil, certo? Eu não sei se, no caso de etanol, deixa eu ver aqui, ó, fator de emissão do combustível. Deixa eu ver se no caso do etanol, eu tenho, ó, tipo de frota de veículos, podemos pegar automóvel a etanol, etanol hidratado, ele já puxa, né? E ele tem um fator de emissão. Assim, ele considera o fator de emissão, só que aqui ele considera. Isso aqui já é o total, né? Não. Peraí, deixa eu só fazer um paralelo com etanol hidratado e gasolina, para ver se muda. Faz muito tempo que eu não mexo nessas planilhas. Automóvel a etanol e automóvel a gasolina. É claro, eu tenho que colocar a quantidade, né? Senão não vai adiantar nada. Consumo anual. Né? Vou colocar 30 mil litros. Opa. Vou colocar o ano, desculpe, cheio de o ano da frota. O ano da frota, porque interfere, tem uma base de dados bem interessante. Vou pegar uma frota bem, aqui, ó, 2000 até 2000, né? Só etanol não dá. Mas esse daqui eu pego o mais recente. Em função do ano da frota também tem o consumo específico, né? O rendimento da frota. 30 mil litros e aqui 30 mil litros. Né? Então, já é tudo automático. Vamos ver as emissões associadas. Consumo. Gasolina pura tem um percentual, obviamente, de biocombustível. Consumo anual está aqui. Talvez. Etanol hidratado. É só esse valor de consumo aqui que eu estou achando estranho de não ter
As emissões, ok. Nas emissões de... Veja, aqui nós temos as emissões de CO2 biogênico, que é o CO2 proveniente de etanol, e aqui as emissões do CO2, ele separa, né? Quando é biogênico e quando é fóssil. Eu só achei, eu não sei por que motivos, ele não está considerando, ele não está pegando consumo de gasolina especificamente. Deixa eu pegar um veículo a gasolina um pouco mais antigo, se ele vai, e às vezes ele só considera veículos até 2000. Pronto. Ver se ele faz essa leitura. Não está lendo. Não está lendo, não sei por que motivos. Consumo anual. Mas, enfim. Faz muito tempo que eu não mexo nessa planilha. O importante aqui é que vocês saibam que o tipo, né, de informações, se você for lá em atividades agrícolas de escopo 1, aí é diferente também, né? Prepare fertilização da lavoura, qual que é o gás de efeito estufa, mas veja, todas as emissões associadas de escopo 1, as atividades que a empresa consegue controlar. De escopo 2, você vê aqui que no escopo 2 é mais associado à eletricidade. Tem um pouco de energia térmica, mas é principalmente eletricidade, consumo de eletricidade, né? E no escopo 3, se for o caso, aí é mais viagens a negócio, deslocamento casa e trabalho, resíduos sólidos gerados, um pouco categoria de escopo 2. Aqui ele pede bens de capital, bens e serviços comprados, atividades relacionadas com combustível e energia que não foram inclusas, aí que é mais ciclo de vida. Mas, de novo, o escopo 1 e o escopo 2 que são os obrigatórios. Ok? Dúvidas em relação a isso? Vocês já viram essa planilha de inventário de emissões do GHG Protocol? Chegaram a ver? Não, primeira vez. Bem interessante isso aqui, viu? Facilita talvez a pegada de carbono, mas pegar umas unidades assim, tipo o inventário de emissões de uma universidade, e, consequentemente, fazer um inventário de emissões baseado nos moldes do ciclo de vida e baseado no GHG Protocol. Você vai ver a diferença, né? Isso daí dá um bom tema de pesquisa, até de TFG, bem interessante. Ok? Muito bem, meus caros. Vamos voltar aqui. Pelo tempo que nós temos, não é possível fazer os detalhes relacionados a isso, mas no exercício que eu espero disponibilizar para vocês ainda hoje, o terceiro e último exercício, vai ter algumas questões referentes a isso daí, né? Mas depois vocês mexem aí na planilha, e a planilha é automática, né? Eu só queria mostrar para o importante são esses conceitos dos escopos que são considerados, ok? Bom, nessa segunda e última parte da nossa conversa hoje, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de rotulagem ambiental, né? É interessante porque, só para fazer um reprise aqui, né? Nós temos o seguinte, quando nós finalizamos a parte de auditoria de sistema de gestão integrado, nós entramos em aulas de ferramenta de gestão. E a primeira ferramenta que eu apresentei para vocês, desde a semana passada, foi a CV. Nós finalizamos ontem, conversamos bastante sobre essa ferramenta, só que dentro desta ferramenta, ou a partir dessa ferramenta, você tem certas ferramentas, não vou dizer subferramentas, que podem ser aplicadas. A primeira delas, como nós acabamos de ver, é o inventário de emissões, né? Ficamos apenas no inventário. No caso aqui, a planilha, até para minha surpresa, acabou estendendo, é muito fácil, né? Estendendo um pouco para a avaliação dos impactos mesmo, mas aqui na ACV, você também tem uma relação meio conceitual com a rotulagem ambiental. Tudo se baseia em impactos associados ou ao processo produtivo ou ao ciclo de vida. A CV depende muito também das fronteiras que você considera, né? Rotulagem ambiental nada mais é do que a certificação dos produtos mediante critérios específicos. É isso que significa, você fornecer ou você expressar a performance ambiental
daquele produto, através de um determinado selo, de um determinado rótulo, e ao expressar a performance ambiental daquele determinado produto, você consegue atingir certos nichos de mercado, entrar, né, em certos mercados, assim, na medida do possível, né, interferir aí na escolha do produto, né, na escolha do consumidor pelo seu produto ou pelo outro. Porque existem certos obstáculos. A rotulagem ambiental, ela já possui normas específicas, tá? Aquele conjunto de normas ISO. Nós estudamos sistema de gestão ambiental, depois nós fomos para análise de tipo de vida e aqui rotulagem ambiental. Rotulagem ambiental, ela possui normas específicas. 14.020, 21, 24, se eu não me engano. Só que, sem dúvida alguma, existem certos obstáculos para se fazer uma rotulagem ambiental. Dificuldades para se desenvolver um programa, ou para se implementar um programa de rotulagem ambiental. Na opinião de vocês, que obstáculos você acham que teria ou poderia haver num programa de rotulagem ambiental? Quais seriam as principais dificuldades associadas ao desenvolvimento e à implantação de um programa de rotulagem ambiental? Vamos fazer uma conversa aí, um brainstorm. Acho que o primeiro passo talvez seja compreender o que o cliente deseja, que apela a ele. Qual que seria, como é que eu poderia colocar isso? O que é? Você pode explicar um pouquinho mais, Clara? Não sei. Entendi que rotulagem seria tentar um marketing, não é isso? Sim, é uma forma de marketing. Então, você teria que compreender o público que você está querendo atrair. Tá certo. Então, nós poderíamos colocar assim, os rótulos indicarem o que prometem, né? Os rótulos indicarem o que prometem. Ok. Só disso daqui que você falou, tem muitas outras dificuldades para se implantar, né? Um sistema de rotulagem. Mas, de fato, os rótulos, um produtinho assim, com rótulo verde, ele indicar o que ele está prometendo, se esse produto é verde ou não. Ok. Alguém conseguiria ser um pouco mais específico? De novo, a pergunta. Quais seriam as dificuldades, os obstáculos que existem para um programa de rotulagem ambiental? A quantificação de custos, talvez, porque para você fazer essa mudança, talvez, no seu produto, você vai diminuir o quanto que você ganha. E isso pode causar certa resistência, porque às vezes a pessoa vai fazer toda essa avaliação e vai ver assim, não quero não, porque eu ganho mais vendendo 100. Perfeito. Custos associados. Ou os ganhos. Isso é o balanço, né? Porque às vezes pode ser por exemplo, que agora está muito na moda também essas escovas recicladas, sabe? Quem está fazendo essas escovas recicladas está ganhando mais que, por exemplo, não mais, mas está ganhando relativamente bem do que aquelas escovas de plásticos feitas antigamente, né? Os custos e os ganhos associados à rotulagem. Ok, perfeito. Isso pode gerar um certo receio, né, do empreendedor ou de quem estiver interessado nisso. O que mais? Isaac, consegue ver alguma desvantagem, Gibran? Alguma dificuldade em se implementar? Acho que dificuldade seria colocar elementos que dizem que esse produto tem um menor impacto ambiental, alguma coisa assim. As dificuldades, desculpe, de colocar elementos que indiquem que esse produto ou aquele tem um menor impacto ambiental associado à sua produção ou, enfim. Uma metodologia, né? Imagina você fazer uma metodologia para rotular aquele produto. O que mais? Alguma... Quem falou foi o Gibran, né? Ou Isaac? Agora me desculpe. Não, foi o Gibran. Mas
As únicas coisas que eu tava vendo eram essas 3 também. Existe um outro aspecto... Pois não. Eu queria falar mais uma. Nem todo produto ou serviço pode ser ambientalmente viável, sabe? Tipo, tem coisa que vai ser muito difícil achar o que vai trazer de bom para o meio ambiente, entendeu? Alguns produtos mais do que outros. Seria a dificuldade... Aqui, acho que entra meio que, se eu estiver te entendendo, seria a dificuldade da quantificação mesmo. Beleza, esse produto ele emite 100. Tá, mas e daí? Né? É a questão do padrão, né? É a questão do padrão. E também que, tipo, tem coisas que, por mais que você faça, por mais que você tente fazer essa rotulagem ambiental, elas não serão ambientalmente saudáveis. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Sim. Ainda serão prejudiciais. Então, talvez em uns aspectos ambientais sejam bons, mas em outros não. Os programas de rotulagem, e que é muito caro também, viu, gente? Os programas de rotulagem, programas sérios de rotulagem, existe uma, se vocês tiverem interesse, existe uma empresa europeia chamada RSB, de certificação de bioprodutos, né? E eles têm, assim, os critérios de rotulagem deles, de selo, assim, são muito extensos mesmo. Certificação, na verdade, né? Eles tentam abraçar todos os impactos para evitar esses conflitos que possam existir. Esse primeiro ponto que a Laila colocou aqui é uma coisa bem interessante e especificamente esse tema de rotulagem, ele merece, acho que até a Laila comentou essa questão de análise crítica e tal, né? Ele acaba fomentando uma tendência que eu observo muito quando nós quando nós falamos de sustentabilidade, que é ficar apenas na aparência, né? O rótulo, ele foi feito para ser aparência, para aparecer. Então, quando eu vejo em cima de uma prateleira, né, de um bar, de uma loja, né, 2 produtos. Um produto falando um produto com o rótulo, né, produto verde e o outro sem o rótulo. O que significa? Num primeiro momento, né, a partir de uma consciência ambiental, eu vou querer correr atrás desse produto verde. Mas quando vê, você vai ver o que significa esse rótulo produto verde, que é uma coisa que quase ninguém faz. Você vê que é uma coisa meio que nada a ver, né? Você vai pegar lá o produto verde, aí você vai ver a metodologia atrás desse selo chamado produto verde, você vai ver, é um produto que não usa material radioativo, mas tipo, será que precisa se esforçar tanto para não utilizar material radioativo? Era Talvez sim, talvez exatamente não. isso que eu estava querendo falar. Talvez sim, talvez não. Então, o grande problema, um dos grandes obstáculos, né, da rotulagem ambiental é esse, na minha opinião, esse 3. Isso daqui foi de um TFG de 2000 e pouco que eu peguei, mas ele fica muito, ainda na minha opinião, muito recente. Os selos verdes treinam os consumidores a procurar símbolos. E a gente perpetua essa ideia de sustentabilidade muito baseado em coisas fancy, né? Em coisas assim, estéticas, né? Tá limpinho, tá bonitinho, graminha, é sustentável, né? Só que você não sabe o que está por trás para manter isso tudo. Daqui a pouco é uma usina termoelétrica a carvão, é mão de obra escrava, alguma coisa nesse sentido. Então, a rotulagem ambiental, ela evoluiu muito, tá, pessoal? Mas se vocês um dia estiverem fazendo estágio, trabalhando numa empresa, que o próprio empreendedor ou gestor ele tiver interesse de atingir um determinado mercado, os mercados também eles estão ficando um pouco mais espertos, né? Mas isso daí é um obstáculo para a gente tomar cuidado, né? Ficar só no símbolo, e às vezes, porque você não consegue colocar num rótulo de um produto toda a metodologia, não tem nem como, né? Mas você fica meio que catequizando, né, os consumidores a procurar os símbolos e não questionando o que tem por trás, né? Um outro ponto muito interessante, acabo que se a gente espremesse ali a nossa discussão, acho que ia sair isso. Os selos verdes, muitas vezes, ou para alguns autores, eles constituem uma barreira à inovação. Cheguei naquele selo verde, acabou. Não preciso de ir além, né? Então, isso meio que atingir aquele mercado, acabou. Existem mecanismos de certificação
que eles, que nem sistema de gestão ambiental, eles fazem com que, eles exigem que o produtor ele tenha certas metas, e essas metas elas devem ser melhoradas continuamente para garantir aquele selo. O selo, ele, além de ficar uma coisa muito, esqueci a palavra, além dele ficar uma coisa muito assim de aparência estética, o selo muitas vezes ele pode trazer essa informação muito estática, ok? Isso daqui é uma das principais discussões de selos ambientais. Barreiras comerciais. Por um lado, é interessante, né? Você pegar aí numa realidade empresa, company to company, né? Empresa por empresa, legal. Olha, eu vou escolher esse meu fornecedor. Estava conversando ontem de perspectiva do ciclo de vida, né? Porque esse meu fornecedor aqui, ele os seus produtos têm uma performance ambiental legal e tal, ele tem determinados selos, determinados rótulos, ok, eu vou escolher esse. Mas quando você pega países, blocos maiores de empresas, e essas empresas, olha, eu só vou considerar produtos que não sejam provenientes de desmatamento. E aí o tupiniquim brasileiro pergunta, beleza, legal, né? Mas desmatamento desde quando? Ah, não, desde sempre. Então, nenhum produto brasileiro poderia atingir esse mercado. Vocês podem talvez achar um pouco graça disso, mas isso aconteceu. Isso aconteceu muito parecido com o que eu estou narrando em 2009, se eu não me engano, na Europa. Essa preocupação muito bonita, né, de desmatamento da Amazônia, né, mas no fundo, era barreiras comerciais para favorecer a produção agrícola deles, sendo que a nossa produção era muito mais competitiva. Não precisa ir muito longe, mas principalmente isso daí até alguns pesquisadores um pouco mais ideologizados, assim, eles percebem, né? Um discurso, velho e bom discurso, principalmente da França, né, do presidente Monsieur Macron, em relação ao Brasil, essa preocupação de desmatamento, né? Até, de novo, lá, em função dessa análise crítica, tomar um pouco de cuidado com a sustentabilidade, geralmente em aspectos estéticos, né? Muitos, na época, né, que ele fez bastante crítica ao governo Bolsonaro, até o Bolsonaro deu uma sapatada nele, falando, só para lembrar o senhor, a Amazônia é do Brasil, né, tal. A gente sabe que, atrás dessas preocupações, muitas vezes, existem muitos interesses. No caso específico da França, eu cheguei na época a ler alguns artigos, que pessoas até críticas ao atual governo brasileiro, ele falava, não, na verdade, o cara está querendo criar uma barreira comercial aos produtos brasileiros para proteger a agricultura deles, que não consegue se desenvolver tão bem quanto a nossa. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Beleza? Bom, temos assunto para dar com pau nesse tema, né, de rotulagem, mas vamos em frente. Essas daqui são as normas, tá? Eu não sei se elas estão atualizadas. Eu acredito que não. Existem normas específicas, existe a 14.020, que ela é princípios gerais. Depois, nós temos normas específicas para tipos de rótulos. Do tipo 2, do tipo 1 e do tipo 3. A do tipo 2 e do tipo 1, elas já estão bem desenvolvidas, a do tipo 3, ela está caminhando, porque a do tipo 3, a rotulagem do tipo 3, ela geralmente é uma rotulagem de ACV mesmo. Ok? Então, para exemplificar, ou melhor, para definir. Rotulagem do tipo 1, toda vez que vocês virem esse termo, rotulagem do tipo 1, geralmente, vou até colocar já aqui, geralmente são essa rotulagem do tipo 1, nessa categoria de rotulagem, ou de rótulos do tipo 1, é onde se enquadram grande parte, a esmagadora maioria dos selos ambientais, dos rótulos ambientais que vocês conhecem. Talvez tenha aí no seu computador, ou no sua caneta, alguma coisa assim. A rotulagem do tipo 1, geralmente, ela é proporcionada, ou ela é implantada por uma certificadora que não tem nenhuma relação com as produtoras, né, com quem produz esse produto. Então, a rotulagem do tipo 1, geralmente, ela é uma rotulagem de terceira parte. Rotulagem de terceira parte, ela gera o rótulo do tipo 1. Né? E essas certificadoras, nós temos empresas certificadoras, organizações governamentais, até próprios governos,
eles não governamentais, né? Até os próprios governos, eles podem possuir, né, certificadoras que emitem o rótulo do tipo 1. Existem rotulagens do tipo 1 voluntárias, algumas rotulagens obrigatórias, aí são obrigadas pelo governo mesmo, né? Para entrar aqui tem que ter esse rótulo. E o rótulo do tipo 1, geralmente, ele é multicriterioso. Então, são mais de um critério. É mais de um critério, né? Então, é uso disso, uso daquilo, redução dessas emissões, enfim. Rotulagem do tipo 1, de novo. Rótulos ambientais geralmente se enquadram nessa categoria. Vamos para a parte extrema da tabela. A rotulagem do tipo 3, ou melhor, do tipo 2, né, rótulos do tipo 2, são aqueles rótulos que nós chamamos de rotulagem de primeira parte. Autodeclarações. A própria empresa rotula o seu produto. Então, obviamente, os rótulos, eu vou mostrar para vocês, vocês vão identificar vários, né? Muitas vezes essas rotulagens de primeira parte é uma autodeclaração, né? Olha, o tipo de plástico que é feito esse produto, ou na onde eu devo jogar esse produto, se é reciclável ou não, se é perigoso ou não. Muitas vezes essas autodeclarações, elas são até obrigadas legalmente, ok? Então, rótulos do tipo 1 são programas de rotulagem conduzidos por empresas independentes daquela que produz. E o outro extremo, rótulos do tipo 2, são aqueles rótulos desenvolvidos e implementados pela própria empresa que o produz. Certo? Os rótulos, os programas de rotulagem de segunda parte, fica meio termo aqui, né? Eles implementam, né? Eles emitem os chamados rótulos do tipo 3. Especificamente, eu não peço até desculpas, mas eu não tenho atualizações a esse respeito, mas as rotulagens de segunda parte ou os rótulos do tipo 3 são aqueles rótulos mais associados à análise de ciclo de vida, e aí não foi tão bem desenvolvido ainda, porque envolve todos os problemas possíveis associados à análise de ciclo de vida, né? Vou fazer alocação no voo, qual que é a base de dados e assim por diante. Hoje, em termos de rotulagem ambiental, os rótulos assim mais consolidados ou são do tipo 1, né? Que vocês até vão ter que pesquisar pelo menos um para esse próximo exercício, ou do tipo 2. Ok? Bom, especificamente dos rótulos de terceira parte, ou melhor, os selos, desculpe, do tipo 1, que são aqueles emitidos por um programa de rotulagem de terceira parte, vale a pena nós irmos um pouco além e fazermos ainda essa classificação. Nós temos os programas chamados positivos, ou seja, eles exaltam a performance ambiental de um determinado produto, né? Nós temos, por exemplo, Blue Angel da Alemanha, Green Seal dos Estados Unidos, enfim, eles exaltam a performance. Esse produto aqui alcançou esse rótulo azul porque ele tem tal performance ambiental por conta desses critérios. Os rótulos de terceira parte negativos são aqueles que fazem exatamente o oposto. São aqueles que exaltam as mazelas daquele determinado produto. Não são muito comuns, mas eles têm esse objetivo. Já os rótulos neutros, né, eles são mais no sentido assim informativo. Informativo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, um rótulo que não deixa de ser uma rotulagem de terceira parte, vocês conhecem muito bem, você vai comprar qualquer eletrodoméstico, tem aquele rótulo do Procel, Programa de Eficiência Energética, né? Acaba sendo um rótulo neutro. Ele fala, ó, nessa categoria, aquele determinado eletrodoméstico, geladeira, televisão, consome isso. Nessa categoria, consome aquilo. É um programa de rotulagem de terceira parte. Eu sei que tem isso daí para alguns automóveis também já. Certo? Bom, só apresentar alguns exemplos, depois nós voltamos naqueles aspectos mais técnicos. Isso aqui são típicos rótulos do tipo 2. Autodeclarações, de primeira parte. Com certeza vocês já viram isso em muitos lugares. Rótulos do tipo 2. E esse daqui são rótulos do tipo 1. Rotulagem de terceira parte,
Acredito que vocês tenham visto muitos deles já, né? Alguns eles são multicriteriosos, Blue Angel, se eu não me engano. Outros são, não vou dizer monocriteriosos, mas o FSC considera a questão de desmatamento, né? Existe um selo da ABNT de qualidade ambiental, mas eu não sei se ele foi para frente. Isso aqui é para significar se o produto é orgânico ou não, Instituto Biodinâmico, não sei se vocês já viram. Isso aqui é japonês, Ecossocial, do IBD também, Ecolabel da União Europeia. Enfim, típicos rótulos, selos do tipo 1. Rotulagem de terceira parte. No caso de rotulagem, no programa de rotulagem, existem certos princípios. Aqui eu já estou pegando da norma, mas aquela norma de premissas gerais, tá? A 14.020. Alguns princípios que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A norma é muito específica nisso. Toda vez que você faz um programa de rotulagem específica, mas daquele jeitão da ISO, né? Ela dá as orientações gerais, permite com que cada programa se adeque ou se desenvolva a partir dos interesses dele. Mas existem esses princípios, né? O primeiro deles é o seguinte: os rótulos, eles devem ser precisos, verificáveis, relevantes e não enganosos. Nessa primeira parte, eu chamo a atenção para vocês para esse termo, precisos. Esse negócio de rótulo amigo do meio ambiente, porra. Mesmo aqueles rótulos de primeira parte, Blue Angel, o que significa? É só você entrar no site do Blue Angel agora, depois da aula, você vai ver todos os critérios que eles consideram. Tá? Os procedimentos e requisitos não devem ser adotados a fim de criar obstáculos, a palavrinha-chave está aqui, ó, desnecessários. Desnecessários. A boa rotulagem ambiental, ela não deve criar barreiras comerciais. Ela deve fomentar a melhoria contínua. Devem basear-se em metodologia científica. Então, reproduzíveis, verificáveis, é possível. Os testes que o Blue Angel faz lá na Alemanha, se eu fizer aqui no Brasil, vai dar os mesmos resultados. Okay? Metodologia científica. As informações referentes aos procedimentos, quaisquer critérios, obviamente devem estar disponíveis. Você entra no site lá do Ecolabel, você vê todos os critérios. Deve considerar todos os aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. Isso daqui depende muito, tá? Embora seja um princípio normativo, isso aqui depende muito. Não é... Até posso revisitar depois a norma e confirmar se ela utilizou esse termo aqui mesmo. Porque considerar aspectos relevantes do ciclo de vida, principalmente para o tipo 2. Não inibir inovações. Quaisquer requisitos administrativos devem ser limitados àqueles necessários para estabelecer a conformidade com os critérios. Ou seja, se você está analisando, se o seu rótulo ele está analisando aquela determinada categoria ambiental, é ficar nele, né? Não ficar jogando muita questão de objetividade. Convém que o processo de desenvolvimento inclua uma consulta às partes interessadas. Isso aqui é bem interessante mesmo. Embora não seja obrigatório pela norma 14.020, é bem visto, digamos assim, que um programa de rotulagem ele considere as partes interessadas. Olha, vamos fazer um rótulo aqui para alimentação orgânica, né? Poxa, considera ali o que os produtores orgânicos acham interessante, a galera da universidade que pesquisa sobre isso, os consumidores, o que eles acham interessante. As informações sobre os aspectos ambientais devem ser disponibilizadas aos compradores e potenciais compradores junto à parte que faz a rotulação ou declaração ambiental. É conveniente que as informações ambientais junto do rótulo, embora isso não seja possível muitas vezes pelo espaço do rótulo, né, mas é conveniente que essas informações elas sejam facilmente acessíveis, ou no próprio lugar onde você faz a compra, né, ou pela internet, olha, visite o site, isso aqui eu vejo muito rótulo, isso. Para mais informações, visite tal site. Você vai lá ver todas as informações. Só lembrando, pessoal, que do rol de normas 14.000, né, a que permite, pelo menos a norma que permite a certificação é a 14.001. É o que nós vimos exaustivamente aí nas primeiras aulas dessa segunda parte da disciplina. Essas normas de rotulagem, por exemplo, ela dá as orientações gerais.
certo? Ruth, já estamos terminando já, mas fica à vontade. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Ainda bem que eu vou poder fazer um comentário, então. Eu gostei muito dessa parte e eu realmente acho que isso deve ser feito, só que feito, professor. Porque às vezes eu, como consumidor, ainda fico com muita dúvida se, por mais que tenha o rótulozinho ali, se é feito de verdade ou não. O que significa e se realmente é feito alguma coisa ou não. Porque tem muito lugar aí que fala que é verde, e não é verde nada, né? Exato. O que é verde, mas tem outros problemas ambientais. Eu vejo que os rótulos eles estão migrando muito para a parte social. Isso daqui, pessoal, a questão de rótulos ambientais, é uma pena que pelo tempo que nós temos nessa disciplina, a gente não consegue aprofundar muito. Mas é uma coisa que está, assim, se você trabalhar em empresa, com certeza você vai topar com pelo menos alguma situação desse tipo. Algum comentário mais, Gibran, Isaac, Laila? Tudo certo? Tudo certo. Eu concordo com a Ruth. Também fico com um pouco de receio. Sempre temos, né? O que não diminui a necessidade de haver programas de rotulagem, né? Mas existem programas e programas. E sempre, de novo, Laila, em sua homenagem, sempre essa questão da análise crítica, olhar o que está por trás, né? Olhar o que está por trás. Eu vejo que a sustentabilidade ela perde muito quando nós fomentamos esse interesse apenas estético das coisas, certo? Bom, agradeço então aí a atenção de vocês. Espero que hoje eu coloque lá esse último exercício, né, o último estudo dirigido para essa disciplina, tá? E aí nós nos vemos na aula que vem, apresentando mais algumas ferramentinhas aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.